Olá, pessoal! Meu nome é Júlia Azevedo e eu sou uma ginecologista que ama esse universo de hormônios femininos e de menopausa. E este aqui é o meu canal, que é totalmente voltado para ajudar as mulheres que estão passando por esse período de transição tão importante nas suas vidas. O meu objetivo aqui é sempre trazer informação de boa qualidade, para que com elas as mulheres possam tomar as melhores decisões sobre os tratamentos que elas vão optar para melhorar a sua vida, melhorar a qualidade de vida de uma forma segura e eficaz. Se esse é um assunto do interesse de vocês, ativem o sininho, se inscrevam no canal para sempre receber novidades. E se vocês têm amigas ou familiares que estão passando por esse período e que estão sofrendo com esses sintomas, encaminhe este e os outros vídeos para elas, para que elas também tenham acesso a boa informação baseada sempre em estudos científicos e não só na opinião da Júlia. Let's go! O assunto do vídeo de hoje é algo que faz com que as mulheres torçam o nariz para mim no consultório, na maioria das vezes, que é a colocação de DIU, a colocação do DIU hormonal no período da perimenopausa e também da menopausa. O que acontece? Nessa fase da transição menopausal, muitas vezes as mulheres já estão muito bem organizadas com a sua contracepção. Algumas já fizeram ligadura tubária, outras o marido fez vasectomia, outras já estão adaptadas com outros métodos e entendem que não é necessário a gente fazer uma mudança ou que, já que ela não precisa de uma outra contracepção nesse momento, não tem por que colocar um DIU. Não é isso que vocês acabam pensando? Pois então, vou contar para vocês que aí que vocês estão enganadas. A gente sabe que o DIU hormonal é um ótimo método contraceptivo e ele sim é indicado muito comumente na contracepção, mas essa não é a única função dele. Ele pode inclusive ser muito mais interessante para as mulheres que estão na perimenopausa do que aquelas que ainda vão ter muitos anos de vida com menstruação. E eu vou explicar para vocês o porquê e vou dar 3 motivos pelos quais o DIU é um método tão interessante nesse período da perimenopausa e também na menopausa. O primeiro motivo é o controle do sangramento. Às vezes as mulheres imaginam que quando estão na perimenopausa, se aproximando da menopausa, a menstruação vai ficando cada vez mais escassa. Mas eu vou contar para vocês que não é isso que acontece em boa parte dos casos. Bem, pelo contrário. É muito comum que com a flutuação hormonal desse período, os ciclos fiquem muito irregulares e a menstruação pode ficar muito volumosa. Pensem assim nas mães de vocês, nas tias, avós, enfim, em familiares mais velhas. Comumente, elas tiravam o útero na época por volta dos seus 40, 45, 50 anos. Isso para controle de sangramento. Porque sim, é muito comum um sangramento exagerado nessa fase de vida. E é muito comum que as mulheres tenham que ser submetidas a alguma cirurgia, seja uma retirada do útero, uma ablação ou algum outro procedimento cirúrgico, justamente para a gente conseguir controlar esse sangramento exagerado. O DIU hormonal é um excelente método que vai fazer ou parar ou diminuir em grande quantidade esse sangramento exagerado. Não só sangrar muito é muito desconfortável, como também isso traz alguns problemas para a saúde das mulheres. Um deles é a anemia, que é muito comum em mulheres que sangram bastante. E esses sintomas que são causados pela anemia podem inclusive ser confundidos com os sintomas da perimenopausa. As mulheres com anemia podem ficar muito mais cansadas, muito mais indispostas para fazer alguma atividade física. Elas podem ter sintomas que inclusive pode parecer como se fosse um quadro de depressão e na verdade não é. Na verdade é uma piora, elas ficam muito mais cansadas, elas têm muito menos ânimo por conta dessa anemia. E às vezes a gente tratar essa anemia e evitar esse sangramento exagerado vai melhorar muito a qualidade de vida das mulheres. Além disso, o uso exagerado de absorventes que acontece em mulheres que sangram muito faz com que a flora vaginal modifique por conta do uso do absorvente e com isso elas têm um maior risco de infecções vaginais de repetição. E algumas também podem ter muitas irritações e alergias dos absorventes. Então, a gente cessar esse sangramento, ou pelo menos reduzir ele em grande quantidade, melhora muito a qualidade de vida das mulheres. O segundo motivo para a gente colocar um DIU hormonal nessa fase é o controle dos sintomas do climatério. Vou falar para vocês, nessa fase, na perimenopausa e na menopausa, as mulheres podem ter muitos sintomas, e sintomas muito importantes. Existem mais de 30, de 40 sintomas relatados. E vamos lá, os calorões, suores noturnos, insônia, flutuação do humor, esquecimentos, boca seca e por aí vai. Esses sintomas, eles são tratados com a reposição do estrogênio, que é o principal hormônio feminino, e é o que vai tratar praticamente todos os sintomas do climatério. Acontece que, na camada interna do útero, que se chama endométrio, quando a gente repõe o estrogênio, é como se a gente estivesse abrindo uma torneirinha para que esse endométrio sangre ainda mais. Então, a reposição hormonal com o estrogênio aumenta o sangramento das mulheres.
mulheres. E aí vem a pior ainda desses sintomas do sangramento exagerado, como por exemplo da anemia, o uso excessivo de absorventes e por aí vai. Então, a gente repor o estrogênio nessas mulheres e tratar os sintomas dessa forma e, ao mesmo tempo, colocar um DIU hormonal faz com que a gente controle os sintomas do sangramento e isso nos permite poder repor o estrogênio de uma forma mais livre e melhorar os sintomas do período da perimenopausa e da menopausa. E a terceira vantagem de a gente colocar um DIU hormonal nessa fase é risco de câncer. Por quê? Quando a gente fala em reposição hormonal, pelo menos 9 entre cada 10 mulheres ficam em pânico com medo de câncer, especialmente de câncer de mama. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A reposição hormonal diminui o risco de câncer coloretal. E quando a gente associa um DIU hormonal com o estrogênio, a gente tem uma redução do risco de câncer de útero, de câncer de endométrio, assim como a reposição de qualquer outra progesterona. A gente tem alguns estudos que mostram que o DIU com progesterona a princípio não aumenta risco de câncer de mama. Inclusive, já tem estudos de mulheres com câncer de mama fazendo uso desses DIUs hormonais e que aparentemente não tiveram aumento de recidiva nem de complicações por conta da doença. Até o momento, mulheres com câncer de mama, a gente não recomenda nenhum método hormonal, mas é possível que essa orientação venha a mudar nos próximos anos. Além disso, recentemente foi publicado um estudo de acompanhamento das mulheres que participaram daquele estudo do WHI, foi um estudo que mostrou aquele aumento de risco de câncer de mama 20 anos atrás, do braço das mulheres que usavam estrogênio de forma isolada. E mesmo após 20 anos de acompanhamento, se observou que nesse grupo de mulheres que usavam só o estrogênio, elas tiveram uma diminuição do risco de ter câncer de mama e também de morrer por câncer de mama, sugerindo que o uso do estrogênio de forma isolada seja protetor para câncer de mama nas mulheres. Não era isso que vocês vinham imaginando, né? Então, tudo sugere que essa associação do DIU hormonal com o uso do estrogênio para reposição, seja ele transdérmico ou via oral, não aumente o risco de câncer de mama nas mulheres e, eventualmente, até proteja. Por isso, essa é uma combinação extremamente interessante para as mulheres que estão passando por esse período de transição. Mais recentemente, saiu um estudo também que mostrou o uso do DIU hormonal nas mulheres na perimenopausa. E hoje nós temos liberação para uso dele nesse tipo de situação por até 8 anos de uso. Legal, né? Quando o médico de vocês sugerir colocação de DIU hormonal no período da perimenopausa e até da menopausa, considerem. É uma excelente opção para controle dos sintomas, redução de risco de câncer e também redução de sangramento. Espero que tenham gostado do vídeo. Podem mandar os comentários de vocês, curtam esse vídeo se vocês gostaram dele e até a próxima semana.